dons espirituais, que são manifestações do Espírito Santo de Yahvé. 1 Coríntios, capítulo 12, descreve 9 manifestações bastante incomuns e espetaculares de Deus. Mas nós não vemos. E como ele faz isto? Aquelas manifestações ocorrem através de que instrumento? São manifestações do Espírito. Está lá. A manifestação do Espírito Santo é dada para o que for útil, o que for necessário da parte de Deus, do governo dele. Mas como esta manifestação ocorre? Como? Estamos juntos? Eu acho que quase ninguém dormiu, ou esse assunto já fez a gente dormir logo que sentou. Começou a ouvir, misericórdia. Que coisa, será que está acontecendo? Como? Não é a manifestação do Espírito, 1 Coríntios 12? Vamos ver algumas delas ao longo dessa semana, que eu já estou com a sensação de que está acabando. Hoje eu me levantei antes das 4. Exatamente por isso. Já está acabando. E nós ficaremos apenas com umas poeirinhas. Do que espero consigamos ouvir do Espírito Santo em nosso espírito, para os propósitos, os projetos dele, em gerenciar o seu propósito eterno. Mas vamos retornar lá para 1 Coríntios 12. A manifestação do Espírito, a manifestação de Yahvé é dada para o que for útil. Lá descreve 9 manifestações. Mas como elas ocorrem? Algum raio? Alguma luz fortíssima? Algum tremor de terra? Como? Como ocorrem essas manifestações do Espírito Santo? Estão com medo, né? Esse medo chama-se orgulho, soberba. Medo de errar. Mas e se eu errar, se eu falar uma abobrinha, se eu falar isso, eu pensar, pois bem, não dá, tem que ser. Jesus disse que tem que ser pequenino. Ele se ocultou dos sábios e entendidos. Se ocultou dos acadêmicos, dos intelectuais. E se revelou aos pequeninos, ou seja, aos humildes de coração. E a gente tem medo de errar, porque como vai ficar a nossa imagem? Imagino vocês terem preocupação de que eu tenho uma imagem ruim de vocês aqui e acolá. Imagina, é muita tolice, é pensar muito mal de mim. Porque é do Senhor que nós temos que considerar, né? Ok, vamos voltar lá, vamos forçar mais um pouquinho. Como que ele se manifesta? Está lá, ele estabeleceu leis. Ali nós temos um capítulo destas leis, dentro da revelação escrita dele. As leis através das quais ele supre, governa, gerencia cada componente do universo e também das pessoas. E é de maneira semelhante que ele faz com os seus filhos, com a sua igreja. Como é mesmo que, 1 Coríntios 12, ele se manifesta? Através de que meio? O Espírito Santo. Através de que maneira ele faz isso? O Espírito Santo, ele se manifesta, não é? Como é que é mesmo? A manifestação do Espírito, a manifestação concreta dele. É dada de que maneira? De forma indireta. E através de quem? De gente como eu e você. Como que você vai imaginar que é Yahvé que está se manifestando? Quem você vê? A
luz daquelas 9 manifestações, há muitas outras no texto bíblico. Elas chegam de que maneira? Você lê o texto, está lá, decora, formula uma teologia, descreve e escreve milhares de páginas para explicar 1 Coríntios 12 e continua seco, morto. Intelecto explica até como uma letra se junta a outra. E continua como? Morto, sem vida. Pode formular tudo que você venha chamar formulação teológica para tentar saciar o vazio e a curiosidade da alma, da mente. Mas a revelação em si continua alheia, longe. E a realidade de 1 Coríntios 12 é uma crise concreta em cada crente ao longo da história da igreja. Se eu pudesse ir lá, estar com os meus irmãos da primeiríssima geração em Jerusalém, e daquela mencionada no livro de Atos dos Apóstolos, tenho certeza que eu gostaria. Porque estas coisas eram realidade neles e entre eles, e elas não estavam escritas, e já eram realidade. A manifestação de Yahvé, a manifestação do Espírito, é dada para o que for útil, necessário. E nós tomamos a história no próprio texto bíblico, a partir do livro de Atos, mais especificamente, e descobrimos que o que o livro de Atos traz é simplesmente o que 1 Coríntios 12 descreve. Quando nada da nova aliança estava escrito. Quase 20 anos depois é que o primeiro documento da revelação escrito de nova aliança estava pronto. E ainda com circulação restrita. O Evangelho de Marcos e a carta de Tiago. E a carta de Tiago ainda nos coloca, já naqueles dias, numa aflição terrível. Quando diz, tem alguém doente entre vocês? Para fazer o quê? E aí? Tem alguém doente? Chame os presbíteros, anciãos, e ore por eles. E os unja. E diz algo que eu não sei quem sabe o que significa. Montão de literatura, mas muita literatura para explicar isso, mas muita. Mas até agora, a minha impressão é que ninguém sabe o que significa. Diz, pelo menos, porque nós queremos saber isso no intelecto. E a revelação de Deus, apenas a nível de intelecto, mantém as pessoas secas, famintas, ocas, vazias. A revelação de Deus entra no Espírito, e do Espírito para a alma. Então o que acontece? O espírito precisa ser curado. Se o nosso espírito está enfermo, um dos tópicos a gente vai conversar, todos leram o livro, a Igreja da Palavra e do Poder, e leram também a autoridade para curar, e encontraram lá no final, paralelo, e eu fiquei muito contente, porque eu tratava destas coisas, e me achava um único estranho, de outro planeta tocando nisto, mas o dia que eu encontrei o Ken Bloy, e que teve coragem de escrever as interações entre alma e espírito, entre alma e corpo, corpo e alma, espírito e alma, espírito e corpo. Isso é precioso. Acerca do nosso corpo nós sabemos algumas coisas. Porque partes deles nós vemos, e outras partes a gente sente dor. Então a gente entende um pouco. Da alma, nós também entendemos alguma coisa acerca de nós mesmos. Porque temos consciência de existirmos, temos experiência no corpo, que decorre de tudo que a alma faz,
todas as sensações físicas